Oi, nós somos da Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e bem-vindo ao nosso culto online. Nossa oração é que, da onde você estiver, você sinta a presença de Deus. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Tenha um bom culto. Olá, irmãos, graça e paz. Quero convidar os irmãos a, nesse momento, orar ao Senhor para que a gente possa iniciar o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Oremos. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por este dia estarmos reunidos, Senhor. Os Teus filhos reunidos aqui virtualmente, mas também espiritualmente, Senhor. Estamos num só coração, ó Deus, estamos num só espírito. Por isso, neste momento, pedimos a Ti, Senhor, reina sobre nós, que a Tua vontade seja sempre soberana sobre as nossas vidas, Senhor. Que o nosso desejo seja sempre de adorar o Teu nome, de viver na Tua presença, Senhor, e fazer aquilo que lhe apraz, ó Pai. Neste momento eu peço a Ti, Senhor, visita os Teus filhos que estão em seus lares nesse momento orando, aqueles que estão neste momento impedidos, Senhor, de se locomover pela cidade, que estão em quarentena. Eu peço a Ti, ó Deus, visita os Teus filhos, aos Teus servos, Senhor, que são do grupo de risco, aos idosos. Nós oramos nesse momento para que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, Senhor. Que neste momento a Tua igreja, a Tua noiva, Senhor, seja guardada, Senhor, seja livre de todo mal, ó Pai. A nossa oração neste momento, Senhor, é para que a Tua misericórdia seja sobre a Tua igreja. Oramos assim, ó Pai, e Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem cuidado da Sua igreja. Obrigado por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Olá, meus queridos, vamos à pregação da Palavra de Deus. Eu convido a toda a igreja a abrir a Bíblia no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 21, versículos de número 25 até o versículo de número 28. Lucas 21, do 25 ao 28. A epígrafe do texto diz: o sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. Assim diz o texto: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem, numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Graças a Deus. O capítulo 21 do livro de Lucas, juntamente com o capítulo 13 do Evangelho de Marcos e também o capítulo 24
do Evangelho de Mateus são conhecidos como sermão profético ou um pequeno apocalipse. É uma mensagem escatológica. A mensagem escatológica é aquela que anuncia o fim dos tempos. Para que a gente entenda bem o que quer dizer fim dos tempos e toda essa questão, é preciso entender o básico de uma cronologia. É claro que nem todos os teólogos eles convergem acerca de uma única teoria, mas existem pontos em que todas as teorias convergem. Primeiro, os sinais devem se apresentar antes do fim, e Lucas capítulo 21, Marcos 13, Mateus 24 falam sobre isso. O evangelho ele tem de ser pregado em todo o mundo, e Mateus 24, verso 14, também fala sobre isso. A apostasia deve se apresentar, o anticristo e o falso profeta também, está escrito na segunda carta de Paulo aos irmãos de Tessalônicas, no capítulo 2 e no verso 3, e aí sim, depois da apresentação do anticristo e do falso profeta, aí sim um tempo de grande tribulação, que está descrito em Mateus 24, em Marcos 13 e Lucas 21. Cristo então desce nas nuvens, conforme diz o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Após isso, ou melhor, no meio antes, quando o Senhor vem descendo em glória, há a ressurreição dos mortos, e os vivos terão seus corpos transformados. João capítulo 5, verso 28 e 29 também diz que naquele dia os mortos levantar-se-ão dos sepulcros, justos e ímpios. Então, é preciso a gente entender que essa pandemia do coronavírus levantou na sociedade essa questão do fim dos tempos. Como é que a igreja deve se posicionar acerca disso? O que a igreja deve fazer e falar nesses tempos de pandemia? Existem 3 perguntas que nós nos fazemos em casa. As 3 perguntas são: o que a igreja tem a dizer nesse momento? O pânico é justificável? E a terceira: qual o posicionamento, qual é o nosso posicionamento nesse momento? Se a gente entender a resposta dessas 3 perguntas, eu acho que a gente vai começar a entender que o texto bíblico está se cumprindo, em que a gente só deve dar atendimento, entendimento e razão ao que está escrito, para que a gente não fique perdido. Olha o que diz a Bíblia. Resposta que a igreja deve dar. O que a igreja tem a dizer desse momento? A igreja anuncia a volta do Senhor a todo tempo. Quando nós estamos sorrindo em meio à festa, nós anunciamos a volta de Cristo. Quando nós estamos em meio à crise e ao caos, também anunciamos a volta de Cristo. E ainda mais quando o cenário de caos é justamente aquilo que está escrito na palavra de Deus, de epidemias que viriam. Olha o que o texto bíblico diz no livro de Apocalipse, capítulo 19, versos 6 até o 8. Diz assim: aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo, e a ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Nós estamos aguardando, o sentimento da igreja é aquele: ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. E o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares e permaneceremos com o Senhor. Essa é a motivação da igreja em tempo de crise, em tempo de caos. Essa é a primeira resposta da igreja. A volta do Senhor é iminente, os sinais estão se cumprindo, o Senhor retornará em glória e buscará a sua noiva, a igreja de Cristo. A segunda pergunta: o pânico é justificável? Não, o pânico não é a reação adequada à igreja de Cristo. João capítulo 14, verso 27, Jesus disse: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou,
não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. E talvez você que está me ouvindo nesse momento da sua casa se pergunte: irmão Nelson, é sério que não é para ter medo? Mais de 700 mil pessoas contaminadas com o coronavírus em todo o mundo. Irmãos, nós vamos tomar todos os cuidados possíveis, ouvir todas as orientações dos especialistas, estar em casa enquanto for tempo para estar em casa, ouvir o que as autoridades estão dizendo e decretando, sermos obedientes a isso e principalmente a palavra de Deus. O Senhor diz que nós não devemos ficar em pânico, porque nós temos a paz que Ele nos oferece. E a terceira pergunta: qual o posicionamento da igreja nesse momento? A igreja está atenta aos sinais, a igreja está atenta em oração, a igreja está meditando na palavra e pronta, irmãos, pronta para o grande encontro com o Senhor. Nós precisamos entender que o capítulo 21 de Lucas, o capítulo 13 de Marcos e 24 de Mateus, Jesus estava mostrando aos discípulos os sinais que antecederiam a sua vinda. Ele estava demonstrando cuidado. Jesus estava querendo que os discípulos, que a sua igreja não ficasse perdida em meio aos acontecimentos que viriam. Por isso ele teve alguns cuidados. E o primeiro cuidado que eu quero frisar com vocês nesse momento é: Jesus queria que o seu povo não ficasse sem a informação. Olha o que Lucas 21, o verso 25 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. O Senhor sabia que as nações temeriam os sinais. O Senhor sabia que até mesmo a gente teria medo quando a gente visse pestes se alastrando por aí. O Senhor sabia que a gente também teria medo. Não é vergonha para a gente ter medo, não é vergonha para a gente sentir inseguro em alguns momentos. Não, nós somos seres humanos, somos pessoas, nós não somos super crentes, não há superpoderes nosso, o poder é de Deus, a glória é de Deus. O que nós precisamos atentar é o que o Senhor disse para nós. E para que a gente não ficasse sem a informação, para que quando a epidemia como essa que chegou ao país, ao mundo e assola o mundo, chegasse até nós, a gente não ficasse louco e arrancasse os cabelos e ficasse desesperado. Ele deixou a sua palavra dizendo para nós que essas coisas aconteceriam. Segundo tópico, Jesus queria que o seu povo não fosse tomado por pânico. Olha o que o versículo 26 diz, Lucas 21, verso 26. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Algumas traduções dizem: os poderes do céu serão abalados. Justifica esse pânico mundial o que está acontecendo? Parece que sim, não é? Para aquele que não conhece a palavra, parece que justifica, não é? Mas olha o que o apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola, no capítulo 5 e no versículo 7. Entreguem todas as suas preocupações a Deus. Algumas traduções dizem ansiedade. Entreguem todas as suas ansiedades a Deus, pois Ele cuida de vocês. Nós não estamos desamparados, nós não estamos largados nesse mundo a bel prazer, nós não estamos nem no curso desse mundo, nós estamos na mão do Senhor, nós estamos reinando em meio a essa crise. Loucura? Não, não é loucura. Nós aguardamos no Senhor a sua volta e enquanto estamos nessa terra nós vamos pronunciar essa palavra, informar as pessoas sobre essa palavra, porque essa palavra é vida, essa palavra traz salvação e essa palavra traz paz. Terceiro ponto que Jesus queria que o seu povo tivesse paz em meio ao caos. Olha o que o versículo 27 diz: então o Filho do Homem aparecerá, descendo numa nuvem, com grande poder e grande glória.
Depois de falar de todos os sinais que aconteceria, me parece que o texto tendia muito mais a esse: olha, chorem, clamem, chamem por mim nessa hora. Não, Jesus não pregou o pânico. Ele disse, depois, versículo 27, então depois dessas coisas, verão o Filho do Homem descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Nós estamos em paz, em meio ao caos. Olha o que o Evangelho de João diz para a gente. Capítulo 16 de João, verso 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Talvez você está em paz. Talvez você esteja numa condição onde a palavra está valendo, está sendo viva sobre a sua vida. Mas às vezes você tem um conhecido, um parente ou um vizinho que não está vivendo essa paz. Nesse momento não é momento de nós visitarmos, não é? Não é o momento de irmos fisicamente a essas pessoas, mas é momento de uma mensagem, é momento de um telefonema, é momento de um zap, é momento de oração, é momento de nós mostrarmos que a palavra de Deus já nos mostrava isso, e essa palavra nos dá paz para caminharmos em meio a vales de ossos secos, em meio a cenários que para nós parecem desoladores. A igreja é um ponto de luz, a igreja precisa ser luz nesse mundo de trevas. Irmãos, nós somos, a Bíblia diz, a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós precisamos fazer a diferença. Se nós entrarmos em pânico nesse momento, as pessoas estão esperando de nós uma mensagem de salvação. As pessoas estão aguardando a apresentação dos filhos de Deus para que o Senhor se mostre. Último ponto. Jesus queria que o seu povo soubesse que após a todos esses acontecimentos, ele voltaria. Lucas 21, verso 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Os salvos não precisam temer aos eventos finais, aos eventos escatológicos, mas devem estar atentos aos sinais. O nosso lugar está preparado com o Senhor, conforme diz a sua palavra. João capítulo 14, verso 1 ao 4, Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês: vou na frente preparar lugar, e depois que estivesse preparado, voltaria para buscar vocês e levar vocês para ficar comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo e conheçam o caminho para que eu vou. Nós sabemos a quem esperamos, nós não sabemos o ponto preciso de quando o encontraremos, mas sabemos que esses sinais se mostram e mostram que a vinda dele é mais próxima. Sabemos para onde vamos, sabemos quem vamos encontrar, e a palavra diz em Mateus, capítulo 25, encerrando essa ministração, do verso 34 ao verso 40, diz, Mateus 24, do 34 ao 40, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês, desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam em sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, ou estava na cadeia e foram me visitar? Quando foi, Senhor? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos à sua visita? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes, aos meus irmãos, fizeram também a mim. O propósito da igreja é estar antenada com a palavra de Deus, é dar suporte aos mais frágeis, é orar por aqueles que nesse momento estão doentes, estão nos grupos de risco, ou aqueles que estão temerosos pelo que vai acontecer. Então nosso papel é mostrar a palavra de Deus, pregar a sua palavra,
fazer o ID da igreja, ainda que não presencialmente, mas existem muitas formas de nós orarmos, de nós buscarmos ao Senhor, de nós evangelizarmos. Portanto, fiquemos apercebidos, porque a volta do Senhor é iminente, mas o pânico não faz parte da vivência do cristão do século atual. Amém? Eu glorifico a Deus e saúdo a todos os irmãos que estiveram comigo durante essa palavra, essa ministração. Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração e que a sua vida tenha sido edificada em nome de Jesus. Amém? Oremos, irmãos. Senhor, nós em muito te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio dessa comunhão, Senhor. Boas Novas está em comunhão porque ama a Tua Palavra, porque tem a Tua Palavra, Senhor, como fundamental. Nesse momento, ó Pai, nós pedimos a Ti que dê uma boa semana aos Teus filhos. Pedimos a Ti, Senhor, que essa semana que vai entrar seja uma semana de grandes notícias, Pai. No campo científico, no campo médico e principalmente, Senhor, no campo espiritual. Que nesse tempo de quarentena os Teus filhos tenham lido bastante a Tua Palavra, Senhor. Que tenha havido, Senhor, propósito, que tenha havido bastante oração. Este foi um momento em que a Tua igreja, Senhor, não esperou. Sim, nós não esperamos, Senhor. Mas nós compreendemos, à luz da Tua Palavra, que todas essas coisas deveriam acontecer. E debaixo da revelação da Tua Palavra, nós entendemos, Senhor, o Teu Espírito fala conosco. Por isso eu peço a Ti, Senhor, abençoa os Teus servos, Senhor, aos jovens, às crianças, Senhor, aos trabalhadores. Abençoa, Senhor, aos idosos da nossa igreja. Ó Senhor, guarda os Teus filhos, guarda a todos nós, Senhor, de qualquer doença. Aos Teus filhos que estão neste momento enfrentando a doença, Senhor, que a Tua mão poderosa, que a Tua destra, Senhor, esteja à frente deles, Senhor, guardando, conforme diz a Tua palavra em Isaías. O Teu ouvido não está fechado para que não possa ouvir, e nem o Teu braço recuado, Senhor, para que não possa agir. Nós cremos, Senhor, tanto que o Senhor nos ouve, quanto o Senhor age em favor dos seus. Por isso, Senhor, nos guarda, nos livra de todo o mal. Nos abençoa, Senhor. Seja conosco nesta nova semana, em nome de Jesus. Amém.